No meio dos louvores, cego, com poder e autoridade, Jesus, como tu sempre tem usado a vida do teu cego, para calar por teu fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa no bica da sua boca, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu queres transmitir para nós, Senhor, através desse vaso, em nome de Jesus, Pai. Usa poderosamente, Senhor, nas tuas mãos, Jesus, em nome de Jesus. Repreende todo mal, coloca milícia de anjos ao nosso redor, Senhor, que nada ganha, Senhor, atrapalhar, Senhor, a mensagem, Senhor, que vai ser transmitida para nós, Senhor. Toda gestação esteja amarrada e cancelada no nome de Jesus. É assim que eu te oro e te peço e já se agradeço. Amém e glória a Deus. Oi. Por gentileza, irmão, abra sua Bíblia aí no livro de João. Pode ficar sentado mesmo. João capítulo 1, versículo 31 e o 33. Amém? O livro de João. Pode ficar sentado, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos estão com Bíblia? Está com Bíblia, Ana, aí? Fica alguém perto dela aí, por favor. Marinoca, fique lá perto dela. Vou explicar o porquê e o motivo. Irmãos, eu ia trazer outra mensagem e as irmãs que estão aí atrás são novas na fé. E eu, no último culto de Santa Ceia, no domingo, eu prometi que as irmãs tiveram algumas dúvidas, e eu prometi que eu ia dar uma explicação com relação à ceia, entendeu? Alguma coisa, batismo. E eu gosto muito de ir pela Bíblia, não pelo que os homens falam, entendeu? Por isso que eu pedi a Marina para ficar aí, para ficar mostrando algumas passagens que vai ser pregado. Bem, vamos ler. João 1,31 diz assim: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. 33. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este diz para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bem, irmãos, hoje é o nosso culto de doutrina. Eu queria contar um fato que aconteceu ontem. E, para ser sincero, irmãos, eu sou um tipo de pessoa
que particularmente eu não me considero um profeta. Aquele cara que como o cara é usado por Deus. Não me considero, irmão, eu considero um profeta, está ali atrás. Mas ontem eu fui chamado para abençoar uma loja de uma irmã que estava abrindo uma loja de roupa. E lá estava cheio de gente, irmãos. Muita gente atrás de revelação. Só, irmãos, que no lado da espiritualidade, nem todo mundo está preparado para ouvir. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou atrevida, irmãos. Quanto mais a pessoa vem para cima de mim, aí eu vou para cima da pessoa. E quase que a gente saía num fight, gente. Vou ser sincero. E eu não retrocedo, irmão, de nada que eu falo. Porque eu sei do vínculo que eu tenho com Deus, eu sei. E no final eu sei que o Senhor sempre me dá a vitória. Por isso que eu tenho total confiança, irmãos. Às vezes, para ser sincero, eu penso muito em parar sobrenatural, essas coisas. Porque o povo endemoniado são os crentes, né? Vou ser sincero. São mais endemoniados que os que vivem nas trevas. Um Zé drogado respeita mais que um crente. Pode prestar atenção, irmão. Faça uma revelação com uma crente. O bico dela de arrogância é grande. Pega um Zé drogado desse daí, como ele baixa a cabeça e vai e ouve. Só, irmão, graças a Deus, eu sou uma pessoa madura, tenho, graças a Deus, que eu estudei para isso, para saber me defender. E ontem ainda quis levar o profeta, mas graças a Deus que não levei. Mas, né, a Marina passou umas horas conversando mais ela tinha saudade, e ela me passou algumas coisas. Eu vou abrir uma sessão. Mas eu, de coração mesmo, irmão, eu sou ser humano, eu tenho sentimento. E hoje foi um dos dias mais que o diabo me atacou. E quando o diabo vem me atacar é aqui, irmão. Né? Uma das coisas que ele passou na minha cara hoje. Tu abençoa tanta gente, mas são tudo ingratos. Aí o diabo fica me chamando de besta. Eu sou besta, sou um otário. Entendeu? Aí o diabo fica passando na minha memória, as pessoas que foram recebendo bênção, né? Mas eu acredito assim, irmãos, que quem dá recompensa é o lá de cima. O diabo ele é assim mesmo, ele chega, vai botar a minhoca na tua cabeça. Mas, né, a Marina me encheu de fé, vai embora. E eu estou aqui, irmão, de pé, graças a Deus, estou bem. E o Senhor vai nos dar vitória. Fico feliz pela Cris, a Geizinha que chegou. E Deus, Ele é Deus de surpresa. Tá bom? Pela presença do rapaz que também está aqui. E vamos entrar aqui na mensagem, irmão. Eu vou dividir, vou falar um pouco. Depois a gente entra, né, fazer umas orações, mas não vai ser gravado. Se Deus me falar, irmão, eu falo, nem que a Cristiane bata em mim, mas eu falo. Viu? Né? Então vamos aqui, irmão, o assunto. Eu sempre falo assim, para ser sincero, eu fui uma pessoa que eu nasci e me criei dentro de uma igreja. Só que quando a gente é criança, a gente não tem noção
do que está na Bíblia e do que não está. Só que quando a gente vai crescendo e começa a estudar as Sagradas Escrituras, a gente vai perceber que muita coisa que o homem cristão vive são coisas criadas dele mesmo. São coisas criadas dele mesmo. Eu, como pastor, para mim, qual é a minha maior dificuldade? E às vezes eu tenho um jargão que eu sempre digo assim, irmão. Eu, para ser sincero, por eu hoje saber como é que funciona o sistema do mecanismo do cristianismo, eu sempre uso esse ditado: eu preferia ser um burro no evangelho do que ser o que eu sou hoje. Porque pelo menos o burro está só ali na igreja, comendo seu capim, e ele não sabe de nada. Ele só sabe que o negócio dele é comer o capim. E quando a gente chega, quando você começa a estudar, você vai encontrando aonde tem as heresias, aonde tem os erros, e você vai perceber coisas criadas pelo homem, né? Um exemplo, logo na década de 90, as igrejas falavam muito isso, dizia que a televisão era do capiroto, e o crente que tivesse nas suas casas com televisão era disciplina na série. Mas parece de uma coisa, né, irmão? Que a gente criança, a gente era da mesma infância, eu e a Cris, né? Só que na época a Cris não era crente ainda. Só, irmão, o que acontece? Quanto mais os pastores proibiam, mais é que a gente sentia vontade de assistir. E às vezes a gente ia para as casas dos outros, assistia a televisão em preto e branco, assistia um desenho. Só, irmãos, que os pastores diziam assim: pô, isso aí é a imagem da besta, tira a imagem da besta dentro da tua casa. Aí nós estamos no século 21, a gente vê grandes denominações que combatiam contra essas coisas. Você já vê que todas elas se agregaram àquilo que era a imagem da besta. Só para você ver como é o sistema. Outra, com relação à roupa. Crente que é crente não podia usar uma bermuda. Hoje nós vemos nas redes sociais cantora, pastor, pregador, usa o seu shortzinho. A cantorazinha usa o seu maiôzinho para tomar um banho na piscina ou na praia. E está tudo normal. É pecado, pastor, usar o maiô na praia? Para mim não. Aonde é que está o pecado? No sistema. O sistema é que criou o pecado. O sistema do cristianismo é que criou o pecado. Aí aqueles que não são da luz, eles se identificam crente por quê? Através das vestes. Aí você vê aqueles que são das trevas dizem: olha aí a crente, né? Um exemplo, há um pouco tempo que saiu nas redes sociais, a Cassiane sem querer postou uma foto dela na piscina. A Cassiane, cantora, postou uma foto dela na piscina de maiô, e os mais endemoniados foram os crentes a falar mal da irmã, como se eles fossem santos. Então, irmão, onde é que está o pecado? No sistema. No sistema. E o que é que o próprio Jesus ele diz?
Ai daqueles que causam escândalo. Entendeu? Ai daqueles que causam escândalo. Então, irmão, a gente temos que prestar muita atenção com relação a esses fatos. Eu dei aqui 2 exemplos concernente a isso. Mas só, irmãos, que tem muito mais daquilo que você possa imaginar. E hoje, para ser sincero, nós que estamos nesse século 21, para mim hoje é muito mais difícil ser um cristão de verdade. Ser um cristão de verdade. Porque o tom da arrogância do povo cristão é grande. Falta de humildade é grande. Então, irmão, uma das coisas que foram criadas pelo homem, eu me criei na minha cabeça infantil com relação a um culto de Santa Ceia. Era, para mim, é o culto oficial do cristão. O pão é consagrado, o vinho representa o sangue. Mas o que foi que os homens criaram? Coisas que não tem na Bíblia. E se você quiser sair falando de mim aí, pode falar que eu vou lhe amar do mesmo jeito. Você também não é obrigado a concordar comigo, mas eu vou pela Bíblia. Coisas que os pastores criaram, os lá de trás. O que é a Santa Ceia? O que é que a Bíblia diz? Santa Ceia é um culto memorial. Santa Ceia é um culto memorial. Aí o que é que os nossos pais, líderes, criaram? Criaram um sistema que a Santa Ceia é algo que tem classificação de pessoa. E para participar da ceia, tem que ter o vínculo do batismo das águas. Aí, para poder se batizar nas águas, tem que fazer o curso. Onde é que essas coisas estão na Bíblia? E o que é que tem a ver batismo das águas com a ceia? E o que é o batismo das águas? Batismo das águas. O porquê desse batismo das águas? Primeiramente, se você pegar aí a sua Bíblia, ou católico, ou do protestante, se você pegar ali no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias a Mateus, há uma pausa. E nessa pausa, Deus ele ficou em torno de uns 400 anos sem falar com o homem, sem a presença de Deus estar na terra. De Malaquias a Mateus. Agora você vai lá para o Novo Testamento. Aí como é que surge novamente? Como é que Deus vai aparecer? Deus envia o anjo Gabriel, falando para a mulher do Zacarias, que era uma senhora de idade, que ia ter um filho. Zacarias não acreditou, ficou mudo durante a gestação da mãe, está na Bíblia.
Aí o nome do menino qual era? João, sobrenome Batista. Qual era a missão dele? Abrir o caminho para a chegada de Jesus. Qual é o ritual do batismo? O batismo das águas serve para o arrependimento. Só que esse arrependimento é para os judeus. Por que, irmão, que era para os judeus? Por quê? Porque ainda não tinha chegado o período da cruz. Aí o que é que o sistema do mecanismo faz? Pega aquilo do velho e mistura com o novo. Antes de Jesus se manifestar, a salvação nem para os gentios ainda tinha chegado. E qual era o meio de salvação antes da cruz? Porque a lei já tinha sido paralisada. Não havia salvação pela lei de Moisés. Aí qual era o meio de salvação? O batismo das águas. Você vai ver ali nos 4 evangelhos, o João Batista, já um homem, o que é que ele dizia? Como era? Vamos lá, cadê os teólogos? Vem cá, Crisinha, se arrepender do teu pecadinho. Era assim que o Batista tratava os judeus? Vem cá, Marinoquinha, como eu trato a Marina. Você já se arrependeu, Marina, do teu pecado? Ai, pastor, ainda não, amo meu pecado. Era assim que João Batista tratava? Não, meu irmão. Como é que ele chamava os judeus que estavam desviados? Chamou tudo que é de cobra. Faça isso nas igrejas de hoje. Tá no culto, chama a Cris de cobra para ver se ela vai ficar na igreja. Não fica, irmão. Chama a Marina de serpente, Cascavel. Ei, Cascavel, vem cá. A raça de vida que está ali, ó. Vem cantar aqui, raça de vida. Quem é que vai ficar, irmão, na igreja? Um pastor desse, quem é? Não é duro? Seja sincero, não é duro? É duro, meu irmão. Mas olha como é que João Batista tratava. Raça de víbora. Chamando eles para quê? Para o arrependimento. E o João Batista, ele tinha o seu discípulo. E muitos judeus estavam ali, irmão, se convertendo. Mas só que o próprio João Batista, ele sabia que tinha um que era maior do que ele. O que é que ele dizia nos seus sermões? Ele dizia para os judeus: eu batizo com água. A Bíblia é clara. Eu batizo com água. Mas está vendo um aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí eu te faço uma pergunta. Não responda para mim. Você tem preguiça de pesquisar na Bíblia? Pode ir na internet, ou então usa lá a secretária da internet, que ela também responde para ti. Pergunta aí o Google. Quantas pessoas Jesus batizou nas águas? Ai, pastor, mas Jesus não se batizou? Se batizou, abençoadinha de Jesus. Mas não foi o que ele disse? Para se cumprir a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés? A lei de quê? Do respeito dele para com o João.
Por quê, irmão? Porque o batismo das águas nem na lei de Moisés está. Pega lá o livro da lei. Tem lá 600 livros, 613 leis. Pergunta o Google se no livro na lei de Moisés está lá falando sobre o batismo das águas. Não está, irmãos. E aquilo que Jesus foi um ato de respeito. Aí o que foi que o próprio João Batista disse? Senhor, eu não sou digno de te batizar. Tu é que é para me batizar, Senhor. Aí o bicho ainda vai se humilhar. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos teus pés. Só que o batismo de Jesus nas águas já era o quê? Uma profecia. E o que foi que João escreveu no livro que a gente leu? O que foi que ele disse? Aquele que você vê descendo o Espírito Santo em formato de uma pomba é Ele. Ele quem? Aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Para a salvação poder chegar até nós, teve que acontecer o período da cruz. E após a cruz, Jesus ainda passou 40 dias na terra, no corpo glorificado. Aí você vai ver em Mateus 10, ele fala do que? Ide por todo mundo. Aí ele liberou o que? A salvação para nós. Foi o que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós somos salvos por causa da cruz, não é por causa da lei. Nem entre os judeus, não teve um judeu que foi para o céu através da lei. Não teve, irmão. Aí a nossa salvação, ela veio através do quê? Da cruz. Da cruz. Até o apóstolo Paulo, em Romanos 5, anotem aí, até o apóstolo Paulo, ele também vai afirmar, Romanos 6, versículo 4, olha o que, é que o apóstolo Paulo vai dizer, anote aí, Crisinha. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte e pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Ele, olha a mentalidade de Paulo dessa época, como é diferente dos pastores de hoje. Paulo, ele está dizendo aqui que nós fomos o quê? Batizado. Ele está falando do batismo do quê? O batismo da cruz. O sepultamento de Jesus ali na cruz. Nós fomos juntos. Por quê, irmão? Por quê? Porque aquela cruz que estava ali simbolizava o meu e o teu pecado. Jesus, ele não tinha pecado. A Bíblia vai dizer o quê? Que ele carregou sobre si os nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós somos o quê? Batizados com ele.
E eu vou contar aqui uma experiência de vida, irmão. Vou falar de mim. Também já fui jovem. Você sabe quando foi que eu me afirmei mesmo, ser crente mesmo de verdade? Não foi quando eu fui batizado nas águas não, irmão. Batizei nas águas um dia, no dia eu estava pecando. Já fui para vários batismos das águas. De uma porcentagem de 100, não dá 10% daqueles que mudam de vida através do batismo das águas. A maioria no outro dia cai em pecado. Por que, irmão, que não permanece? A maioria. Por que, irmão? Por quê? Porque prioriza um batismo que não é meu e nem é seu. Um batismo que é para os judeus. Você não vê o nosso mestre Jesus e nem Paulo. Paulo também fala, irmão, que ele só batizou uma família nas águas. Ele ainda disse que se arrependeu. Mas você não vê Jesus batizando Pedro, nem os discípulos, irmão. Todos receberam o batismo de quê? Todos receberam o batismo do Espírito Santo. Eita, tem muita coisa para falar. Mas deixa eu dar um resumo aqui para a gente entrar em oração. Agora bota a sua Bíblia aí, irmão, por gentileza. Livro de 1 Coríntios. Vamos explicar aqui algumas coisas. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que é que Paulo vai dizer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, em que na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é que Paulo aqui, irmãos, ele está explicando? Que ele recebeu isso daqui do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus mostrou a ele, na noite em que Jesus foi traído, aonde ele celebrou o quê? A ceia. Na Bíblia não está nem Santa Ceia, só relata a ceia do Senhor. Aí Paulo vai dizer o quê? Que ele recebeu do Senhor na noite em que ele foi traído. O que é que Jesus está pedindo para Paulo fazer? Está aqui, irmão. Não é coisa de nada demais, não. O que é que ele está dizendo aqui no versículo 24? Na última parte. Fazei isto em memória de mim. Olha a simplicidade. Jesus pediu a Paulo para celebrar um culto em sua memória da morte dele. E eu sei que os nossos irmãos romanos, eles celebram a morte do parente que se foi. Mas o único culto que a gente devemos celebrar de um morto é um morto que ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele está falando o quê? Fazer isso em memória. Simples, irmão. Aí vamos aqui, irmão. Versículo 23. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. Segundo ordem que o Jesus
dá para Paulo. Toda vez que Paulo comer do pão e beber do cálice, Jesus deu uma ordem para quê? Para proclamar a morte, anunciar que Jesus morreu na cruz. Ai, irmão, para que é o culto da ceia do Senhor? Ô, irmão, nós estamos celebrando a morte de Jesus na cruz. Nós vamos celebrar porque Ele morreu na cruz por mim e por você. Esse é o real motivo do culto da ceia do Senhor, aonde nós proclamamos a morte do Senhor. E vamos para a real, irmão. Nós fazemos isso? Não fazemos, né? Aqui na igreja, quando é culto de Santa Ceia, a maioria se esconde, aparece nos outros cultos. Outra coisa, quase terminando, irmão. O 27, que causa dor de cabeça na cabeça dos crentes. Me acompanha aqui, irmão. 27. Portanto, qualquer que come este pão e bebe este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Desde criança, irmão, desde criança, eu sempre vi a maioria dos pastores, quando é culto de Santa Ceia, a maioria dos crentes vão se reconciliar. Quem pecou, você cometeu o teu pecado, não participe da ceia em pecado. E a Bíblia está dizendo indignamente. Você sabe o que é esse indignamente aqui? Tem nada a ver com pecado, irmão. É igual a irmãzinha que estava ontem lá na loja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é santa? Tu não tem pecado não? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, irmão. Todos nós somos pecadores. E o que é essa palavra que indigna? Porque se a gente for levar para o lado do pecado, então ninguém pode participar da ceia. Aí o que é que as igrejas atuais faz? Pega essa palavra indigna e classifica. Olha uma coisa, irmão, que gera indignação, que eu não concordo. Vou contar algo que aconteceu comigo no interior, há mais de 10 anos atrás. Eu era presbítero ainda. Tinha uma católica, viveu no catolicismo mais de 30 anos, já era uma senhora de idade. E ela dizia assim: ô presbítero, tenho tanta vontade de participar da ceia, mas eu não posso, porque o meu marido não quer casar. Aí eu, na época, né, eu disse: irmão, você quer que eu dê minha opinião? Se eu fosse o pastor da igreja, eu liberava a ceia para a senhora. Pronto, só falei isso. Quando foi no outro dia, o pastor quase se dava em mim. Que é isso, meu irmão? Está saindo dos princípios da Bíblia. Aí eu disse: irmão, vamos parar de ser ignorante. Tu vai deixar uma mulher dessa se desviar. A mulher fica triste porque vê todo mundo comendo pão. O marido não quer casar. Ela já é casada junto com o cara há mais de 30 anos. O cara é um ignorante do mato. Aí a pessoa pode ir para o inferno por causa da ignorância, irmão. Por causa do sistema que foi criado na cabeça do povo. Eu dizia: eu batizaria, irmão, nas águas, ainda dava ceia. Me prova na Bíblia aí, irmãos. Agora, o que é que Jesus está falando aqui para Paulo? Participar da ceia indignamente, o que é, irmão? É
quando você não tem discernimento do que é a ceia. Para que você está comendo esse pão? Ah, eu estou comendo porque é doce. Ah, eu estou comendo porque é gostoso. Você está comendo indignamente, irmão. A única restrição que Paulo deixa para participar da ceia, qual é? Você tem que estar em comunhão. Você está em comunhão com Cristo? Então você tem direito, irmão, de estar em comunhão com o Senhor. O que é que a maioria de muitas igrejas fazem? Exemplo: a irmã aceita Jesus. A irmã aceita Jesus. Vocês estão entendendo? Se vocês quiserem meter o pau em mim e criticar, eu aceito, viu? Mas tem que me derrubar na Bíblia. De jeito que o negócio de somebody logo, não aceito não. Perdi o sentido aqui. Estava falando o quê? Me ajuda, pessoal. E o que eu estava falando? Me ajuda, eu perdi aqui. Ah, lembrei. Obrigado, profeta. Pronto. Aí o que é que a maioria das igrejas faz? Preste atenção. A irmã aceitou Jesus. A pessoa não aceitou Jesus. Quando ela aceita, ela não está se arrependendo dos seus pecados? Não está largando o velho eu? Aí por que os pastores fazem assim? Tu não pode participar não. Tu tá amancebada. Tu não pode não, que tu ainda é desmantelado. Na hipocrisia, irmão. Como é que a pessoa está em comunhão com Cristo e tem que consertar o passado? Se a pessoa aceitou e não é jogado no mar do esquecimento, é hipocrisia, irmão. É hipocrisia. Você não está em comunhão? Agora, preste atenção. Agora, se você está na igreja, preste atenção, aceitou Jesus, você está na igreja e não se arrependeu do teu pecado, ainda fica fazendo coisas erradas, então você não está em comunhão. Se você, por exemplo, você vive alegado, tem o teu esposo, se deita com ele na cama, é teu marido. Agora, se tu bota chifre, tu não pode participar da cena, porque você não está em comunhão, você não está respeitando. Ai, mas o que é que o Senhor quer? Ai, vai ficar o resto da vida desconcertado? Claro que não, irmão. Claro que não. A Santa Ceia é para quem? Para quem está em comunhão com Cristo. Se uma pessoa, irmão, tiver ódio do seu irmão, preste atenção. Se uma pessoa tiver ódio do seu irmão, essa pessoa não pode participar da ceia, porque ela está indigna. Por quê? Porque ela não está em comunhão, irmão. A ceia é para quem está em comunhão com os seus irmãos e com Cristo. Indignamente qual é? É quando você participa da ceia e você não tem discernimento para que serve o pão. E você não sabe para que você está tomando o suco de uva. E se você não sabe, você está tomando algo indigno. Aí Paulo vai dizer o quê? Mais adiante. Você está tomando para sua própria condenação. Aí Paulo vai dizer, é por isso que tem muitos doentes dentro da igreja. Por quê, irmão? Porque participam da ceia e não tem o conhecimento do que é a ceia. Não sabem do que é o cálice. O que é o cálice? É o Novo Testamento.
é a nova aliança. Versículo 25. É o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes. Quando você bebe o sangue do Senhor, você está renovando a sua aliança que foi feita no sangue. Antes a aliança era feita na lei de Moisés. Agora a tua aliança foi feita de sangue, pacto de sangue. Você tem noção do que é isso, irmão? Você sabe o que é sangue? É aliança de vida. Aliança de vida. Sangue simboliza o quê? Vida. Então, irmão, tem muita coisa para me falar, ainda são 9h10. Deu para entender um pouquinho, Ana? Tirou a dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer não, Marina? Dá umas palavras em mim? Depois, aceito. Então, irmão, entendeu aí, amigo? Você que está aí? Tinha muita dúvida? Tinha. E já entende da Bíblia direitinho? Oh, glória. Então, irmão, vamos ficar de pé. Quem está precisando de oração? Posso orar pela vida de vocês? Cris, recolhe aí umas 2 fileiras de cadeira. Tá bom? Recolhe aí. Quero agradecer. John, dá uma pausa aí na gravação, John. Vamos encerrar. Palavra, John. Pronto? Pode fechar. Pronto, encerrou.